Pai, porque a Tua palavra está sendo firmada aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu pensando nesse texto, aos Coríntios, falando sobre como aperfeiçoar a nossa vida de santidade com Deus. E tive tendo assim um raciocínio que é um processo, que a gente precisa ter todos os dias. Isso não é só depois do ato da conversão. Isso é todos os dias a gente tem esse processo de aperfeiçoamento. Então, assim, pensando no processo da água. Para a água chegar na nossa casa purificada, ela passa um grande processo. Do rio ela vai para o depósito ali eles têm aquele processo de purificação até chegar a água potável na nossa casa. Assim é a nossa vida. Também tem esse processo. Aqui no texto fala sobre promessas. Quais são essas promessas? Ter uma vida de quê? Uma vida eterna com Jesus. Antes para termos essa vida com Jesus, o que a gente precisa realizar em nossa vida? Ter o arrependimento. O arrependimento em Cristo Jesus, que veio como Salvador de nossas almas. Em 1 João 1,9, se alguém quiser acompanhar, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse já é o início do aperfeiçoamento, de confessar nossas falhas, ter a fidelidade, e Ele é justo de perdoar e purificar a nossa alma das injustiças. Então, purificar é se libertar de impurezas. Bom dia, Daniela. Em 1 João 8,32, sempre vai ser um pouquinho rápido, não sei se vai estar todo mundo, dá para abrir uns textos, né? Mas os irmãos, pelo menos, escutam. Em João 8,32 diz assim: reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus, e sabendo que Jesus é o Salvador de nossas vidas, Ele nos liberta de todo o pecado. Então, esse é o reconhecimento. Nós estamos reconhecendo que Jesus Cristo é o Salvador da nossa vida. Então, Ele purifica a nossa vida de todo o pecado. Esse é o segundo processo. Tira a contaminação do corpo. Não é esse corpo aqui, corpo cristão. Nós somos o corpo em Cristo. Se nós estivermos no pecado, o corpo adoece. Nisso que adoece, a igreja também adoece. E nós fazemos a parte do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 6,18, diz assim: fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete e fora do corpo. Nós sabemos que o mundo oferece muita coisa nas nossas vidas. E hoje, o que mais tem afetado a vida do cristão, automaticamente da igreja, é a internet. Hoje, a gente consegue fugir das coisas lá do mundo. A gente não vai para uma festa mundana, a gente não fuma, a gente não bebe, a gente não participa da mesa de carnecedores, como diz a Bíblia, mas a internet está a todo momento em nossas vidas, em toda a nossa casa. Então nós temos que peneirar, temos que separar as coisas que são ruins para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual, a nossa comunhão com Cristo. Se não sabemos separar as coisas que prejudicam a nossa vida espiritual, estaremos contaminando a nossa vida espiritual. Ainda no 1 Coríntios 6,19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, então tem que ser cuidado, tem que ser tratado. Às vezes a gente acha, mas eu leio a Bíblia todo dia, mas eu oro. Mas temos que vigiar a todo instante. Essa semana, foi na quarta-feira, eu recebi
louça, tá? Abri, era uma coisa assim muito esquisita, não vou nem comentar. Cheguei na hora, eu até me assustei. Então o inimigo, ele quer te bombardear de todas as formas. Pega no sistema de celular, pega seus dados e você coloca a mensagem para você, usa seu nome, seu retrato para fazer golpe para outras pessoas, fazer coisas para minha filha falando que tinha mudado o mundo e eu respondendo a mensagem dela. Chegou na hora que ela ligou para mim, eu comentei, sabe, você está precisando de quanto para a devolução de sua conta? Assim, eu não pedi nada, mãe. Eu falei, mas eu vi aqui a mensagem no zap e está com sua foto. Era golpe. Então, assim, temos que estar em alerta a todo instante. O inimigo quer atacar de todos os lados. E 1 Coríntios 6:20 ainda diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso coração. Nós já fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo. Nós já fomos curados, já fomos purificados. Deus justificou, Jesus justificou a nossa vida. De nós pecar, porque Deus assim se entregou, se arrependeu. Nós fomos escolhidos. Eu estou hoje falando, hoje pela minha vizinha. Deus escolhe aquele para se arrepender. Mas também a gente precisa abrir a porta do nosso coração para haver um arrependimento. Então, ele já pagou o preço. Ele não quer que a gente faça nada com um sacrifício. Ele quer que a gente tenha um reconhecimento que a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual. Assim como a gente precisa da alimentação diária, ninguém consegue viver sem o café da manhã, sem o almoço, sem a janta, tem gente que janta, faz a ceia antes de dormir. Ninguém consegue viver sem a alimentação. E é a mesma coisa da palavra de Deus. A gente precisa praticar todo instante a palavra de Deus, estar sempre lendo, estar sempre orando, estar sempre buscando a intimidade com Deus. Mas para passar por esse processo é preciso aperfeiçoar, tornar-se perfeito, de ter uma vida de qualidade, virtude, pureza com Deus. Então, aperfeiçoar o nosso pensar, aperfeiçoar o nosso agir, aperfeiçoar o nosso falar. Eu falei isso na internet. Se a gente vê coisas impuras, a gente não vai estar pensando coisas boas, não vai estar agindo da forma que Deus quer que haja, não vai estar falando coisas que vêm do coração de Deus. Para isso é preciso ter uma vida de intimidade com Deus, como eu disse. Uma vida de oração, como eu falei, uma vida de leitura da palavra e uma vida de testemunhar. Que diz que você pratica a palavra, você testemunha no Evangelho para quem precisa ouvir. E precisa e necessita ouvir a palavra de Deus. Conclusão, em 1 Timóteo 4:5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E em 2 Timóteo 2:21 ainda digo, que de sorte que se alguém se purificar dessas coisas será vaso para a honra, santificado em dom. Então vamos colocar isso na nossa vida, no nosso coração. Quanto mais a gente buscar a palavra de Deus, exercer a nossa vida, a gente vai estar purificando a nossa vida como a água é purificada naquele depósito de tratamento. Ela sai cristalizada e Deus quer que a nossa vida seja assim, transparente diante dele, temos sinceridade, estar sempre na verdade, porque nós conhecemos a verdade e